Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula de Ética, Política e Sociedade, que hoje tem por título a Política e a Evolução das Concepções de Mundo. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia, com especialização em mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Nas duas aulas anteriores, nós vimos a formação do pensamento ocidental, que aí vem do mito para a filosofia, se encontra com a teologia ou a religião, se separa da religião no final da Idade Média, na Idade Moderna se separa em três: filosofia, religião e ciência. É mais ou menos isso que forma o nosso pensamento, a nossa maneira de nos postarmos no mundo, né? As nossas explicações, as nossas escolhas, enfim. Na aula da semana passada, nós vimos a formação da moral ocidental, o que é moral, o que é ética, quais são as principais contribuições dos gregos, da ética das virtudes, do cristianismo. Chegamos na modernidade, teve uma separação entre ética e moral, acentuada por Spinoza, e daí teve a contribuição do Rousseau e do Kant. Basicamente foi isso que a gente viu. E hoje nós vamos falar de política. E a política normalmente é um tema que, desses que nós falamos até agora, possivelmente seja o tema que as pessoas mais têm, assim, algumas vezes, né, uma certa aversão, não gosta muito de política, torce o nariz, porque talvez entenda que nós vamos falar da política que está acontecendo aqui. Não é dessa política que nós vamos falar. Nós não vamos falar do cenário político mundial ou brasileiro. Nós vamos falar das concepções políticas, desde a Grécia Antiga, Roma, né, a Idade Média. E aí nós vamos chegar a refletir até o Rousseau. Rousseau é falecido em 1778. Então você vê que a gente não vem próximo dos nossos dias. Para aqueles que torcem um pouco o nariz com relação à política, eu quero dizer que a política é uma área que nós devemos nos preocupar bastante, porque ela impacta muito na nossa vida. Vamos ao quadro para você conhecer um pensamento do Bertolt Brecht, que está aqui embaixo. Bertolt Brecht não é um filósofo, ele é um dramaturgo polonês. Morreu, se não me engano, em 1956 e nasceu em 1898. Diz ele: o pior analfabeto é o analfabeto político. Primeira coisa, vamos notar que ele não está falando aqui de político analfabeto. Político analfabeto é o político que não é letrado, digamos assim. Aqui ele está dizendo da pessoa que não entende de política. Em termos de política, no assunto política, essa pessoa é analfabeta. Pode ter doutorado em outras áreas, mas em política ela não gosta, não acompanha. Então é a pessoa que não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe, segundo o Bertolt Brecht, que o custo de vida, o preço do feijão, e hoje em dia acho que do arroz está pior ainda, né? Do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, ou seja, tudo que a gente compra, né, depende das decisões políticas, dos impostos, das leis e assim por diante, né? Importação, exportação e tal. E aí o Bertolt Brecht agora, como se diz, pega pesado. Olha o que ele fala. O analfabeto político é tão burro, e aqui parece que ele é até um pouco mal educado, falar assim, né? É tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, ou seja, os problemas sociais nascem dali da ignorância política, e o pior de todos os bandidos. Qual é o pior dos bandidos? É o traficante? É o sequestrador? Não. O pior de todos os bandidos, segundo Bertolt Brecht, é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Lacaio significa capacho, subserviente, aqueles que estão a serviço dos exploradores do povo. Eu quero voltar ao quadro para apresentar para você uma frase de um militar alemão, prussiano. Também não é filósofo, mas a frase que ele fala nos faz refletir sobre a importância da política. Karl von Clausewitz diz que a guerra é a continuidade da política por outros meios. Então, quer dizer, se nós queremos evitar a guerra, nós temos que fazer uma política bem feita. E o Benjamin Constant, que não é o político brasileiro, é um filósofo francês, que tem o mesmo nome, inclusive, diz que a guerra e o comércio nada mais são do que meios diferentes para atingir o mesmo fim. Por fim, eu quero lembrar que existe uma política antiga,
que é filosofia, porque trata da política ideal, e uma moderna, que daí é considerado ciência, porque vai tratar da política real, daquilo que está acontecendo realmente. E a situação geradora de aprendizagem, que vai nortear a nossa aula de hoje, é a indagação se por acaso a democracia pode ser aprimorada. Assim como aconteceu com as outras aulas, onde nós começamos falando da origem do pensamento ocidental, depois a origem da moral ocidental, nós vamos falar agora a origem e a finalidade da vida política. A política, do jeito que a gente concebe, ela é herdeira ou ela é influenciada por duas grandes nações, né? A nação grega e a nação romana. Na nação grega, na Grécia, nós temos a origem da democracia. Ali é o berço da democracia. E os romanos, eles vão contribuir com a ideia de república. O republicanismo floresceu muito intensamente em Roma. O período áureo da democracia ateniense, principalmente, é no século V, mais ou menos na época que o Sócrates viveu, um pouquinho antes talvez. Ele é chamado século de ouro ou século de Péricles, né? Então, muitas contribuições que nós herdamos até hoje, que nós nos valemos delas, vêm lá da Grécia. Primeiramente, eu gostaria muito que você conhecesse os termos que a gente usa, de onde surgiram esses termos. Então, vamos ao quadro. Quando nós falamos em democracia, por exemplo, nós pegamos essa palavrinha aqui e essa aqui em cima. Democracia. Demo é povo e cracia, ou kratos, é poder. Então, democracia significa que o poder é do povo. Digamos assim, é o povo que manda. Quando nós falamos em aristocracia, então nós pegamos novamente essa palavrinha aqui e pegamos essa daqui, ó, ariston ou aristói, que significa os melhores. Os melhores aqui tem vários sentidos. Normalmente, o Aristóteles usa no sentido de virtuosos, porque a palavra arete, que no grego é virtude, está na raiz dessa palavra aristói. Então, a arete era, vamos dizer assim, que conferia ao homem a força para controlar a si mesmo. Mas esses melhores aqui, algumas vezes, é considerado, tipo assim, os melhores profissionais, os melhores, inclusive, financeiramente falando. Então, não é difícil encontrar algumas vezes que a palavra aristocracia adquire a conotação de os ricos, né? Mas o governo dos ricos, na verdade, é chamado de timocracia ou plutocracia. Não é aristocracia, não. E quando nós falamos monarquia, nós pegamos essa palavrinha, mono, que é um. Talvez se você lembrar do som, né? O som tem o som estéreo e o som mono. Qual a diferença? O som estéreo, cada instrumento sai em um canal, ou às vezes 2 instrumentos no canal, assim por diante. E o som mono, todos os instrumentos saem no mesmo canal. Então, mono é um. E arquia vem lá do arqui. Arqui é princípio, origem, primeiro elemento, que é aquilo que os filósofos pré-socráticos buscavam, né? Qual é a origem do mundo. Então, a arquia significa origem. A monarquia está dizendo que a origem do poder está em uma pessoa, uma única pessoa. Quando é uma única pessoa, pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um imperador, pode ser um Kaiser. Na Alemanha era Kaiser, né? Na Rússia é o czar e assim por diante. Mas é sempre monarquia. E oligarquia, oligoi, significa poucos. Meio quase que indicando panelinha, digamos assim, né? Oligarquia. Você já vai ver a diferença daqui a pouco sobre isso. E a origem da política? Por que nasce a política? Como que nasce a política? Os sofistas, que você já viu na aula 1 e na aula 2, que são relativistas, nós falamos que eles são relativistas com relação à ciência, porque não existe verdade em si, e são relativistas com relação à ética, porque não existe bem em si. Não existindo bem em si, não existe nem a ética nem a política, porque a política trata do bem coletivo. Então eles vão dizer que a origem da política, do Estado, da sociedade civil, assim por diante, é artificial. É um consenso, é o homem que cria o Estado. Já o Platão e o Aristóteles vão falar que não. Que o homem tem uma tendência natural, um instinto, né, para viver junto. O Aristóteles principalmente vai enfatizar isso. A vida sozinha não é uma vida prazerosa. Não nos agrada muito. Então, nós nos realizamos mais plenamente quando nós vivemos
juntos, nós dependemos uns dos outros, né? Na visão principalmente do Aristóteles. Mas o Aristóteles e o Platão, ambos defendem essa ideia de que a política nasce da própria natureza do ser humano. O homem busca isso instintivamente, digamos assim. Só que a democracia, que hoje é bastante valorizada, né? E que inclusive está aqui presente na nossa situação geradora de aprendizagem, essa democracia pode ser melhorada. Para os gregos a democracia não era muito bem vista, principalmente pelo Platão, principalmente, mas o Aristóteles também. Porque a democracia que eles tinham na época era diferente da nossa, é preciso entender isso. A democracia do jeito que hoje ela é realizada, ou ela é buscada, né? A democracia é um ideal. Muitas vezes ela não se realiza do jeitinho que precisaria realmente, né? Mas a democracia hoje, possivelmente, Platão e Aristóteles iam concordar. Esse é o melhor regime que nós temos no momento. Vamos ao quadro, então, para ver uma diferenciação que eles fazem entre os regimes justos e os regimes corrompidos. E esses regimes justos aqui, se eles não forem bem conduzidos, eles se degeneram, se corrompem e se tornam nisso daqui. Então você está vendo que a democracia aqui é apresentada como um regime corrompido ou degenerado. Por quê? O Platão vai escrever isso na República, que a democracia é a tirania da maioria. E o que ele defende? Ele defende esse regime aqui, chamado politeia. Politeia é como se fosse um regime que está preocupado com o bem coletivo, com o bem comum. Mas e a democracia? Não está? A democracia, naquele tempo, ela era como se fosse a maioria tomando o poder sem ter preparo para isso. Quase que uma anarquia, digamos assim. E a monarquia, um rei, um príncipe, quando ele é ruim, então esse regime que era para ser justo se transforma numa tirania. E a aristocracia, que deveria ser o governo dos melhores, quando essas pessoas não têm essa melhoria de caráter, principalmente, aí se torna uma oligarquia, que é como se... A palavra oligarquia, você já viu, significa poucos no poder, mas é como se fosse uma panelinha que está lá, né? Não são os melhores, mas é o que tem, digamos assim. E o que muda para você escolher um desses três? É claro que você tem que escolher entre esses três, não entre os degenerados. Você escolhe entre esses três aqui. O que define qual é o melhor regime? O que define é a índole, a natureza, o tipo do povo, o caráter do povo, assim por diante, e a extensão do território. Então, se for um povo de iguais e livres, pessoas esclarecidas, digamos assim, e o território é pequeno, pode ser uma politeia. Porque aí as pessoas decidem sobre as leis, sobre o seu futuro, sobre o rumo da cidade e assim por diante. Agora, se é um povo que é obediente, digamos assim, um povo pacato, né, passivo, não tem muita iniciativa, e o território é grande, não dá para reunir todo mundo, então talvez a monarquia seria o regime mais recomendado. Porque daí uma pessoa boa, né, que esteja no poder, um rei, um imperador, assim por diante, ele tem condições de escolher para a população toda e não precisa reunir todo mundo, porque às vezes é inviável, né? É claro que estamos se referindo àquela época, hoje é bem diferente, né? Mas apenas para a gente conhecer. Entre os principais teóricos da reflexão política antiga estão Platão e Aristóteles. Platão, inclusive, tinha por ideal de vida, desde pequeno, ele queria se tornar um político. Ele foi preparado durante toda a sua vida para ser um político. O pai dele chamava-se Ariston. E na árvore genealógica do pai, lá os seus ancestrais, havia um rei chamado Codrus. Então, a família do pai estava envolvida com política. Na família da mãe, Perictione, tinha um legislador chamado Solon, que é muito conhecido. Ele é considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Ele que ajudou a fazer as leis de Atenas. E, inclusive, os romanos, que são expertos em direito, em leis, né? O maior legado de Roma é o direito. Quando eles foram fazer as leis da cidade, eles foram se orientar com o Solon. Então, era uma pessoa muito bem preparada. E o Platão, durante toda a sua vida, teve esse objetivo de se tornar um político. E aí ele abriu mão desse objetivo quando ele vivenciou aquele processo injusto que acabou resultando na morte do Sócrates. Ali ele se desiludiu com a política. E aí ele ficou, digamos assim, num dilema. O que eu faço? Eu não me envolvo mais, eu lavo as mãos e deixo correr? Ou eu me envolvo diretamente? Ou eu procuro me envolver indiretamente?
E aí a opção dele foi se envolver indiretamente. Como assim? Escrevendo. Então, com as suas ideias, ele procurava contribuir para que a política fosse o mais próximo possível do ideal. Por isso que a política antiga é uma política voltada para o ideal. Não é o que está acontecendo, é aquilo que ele gostaria que fosse, que acontecesse. Então, vamos ao quadro. Recapitulando um pouquinho, os sofistas dizem que a política é uma construção circunstancial, relativismo, não é natural, ela é artificial, é o homem que cria. O Platão tem como contribuição identificar a justiça do indivíduo, da pessoa, do homem. Se não me engano, a palavra indivíduo nem existia na antiguidade. Do indivíduo como a justiça na polis. Então, o homem justo e a polis, ou cidade justa, elas têm a mesma estrutura. Você já vai ver, eu vou apresentar um resuminho disso daqui. E o Aristóteles vai dizer que o homem é, por natureza, um ser político que não consegue viver sozinho e a felicidade do homem está na polis. Hoje em dia, existem estudos que buscam mostrar que, de fato, se você ficar isolado por muito tempo, às vezes pode até acabar se tornando um demente, chegar à loucura. E tanto é que quando alguém está preso, que já é ruim ficar lá, né, isolado, e comete alguma coisa, qual é o castigo que se dá para ele? Ir para solitário, ficar sozinho, isolado, sem ninguém. É terrível. O Aristóteles diz que a pessoa não se realiza vivendo isolado. Para ele, quem vive isolado é uma besta ou é um deus. E ele está colocando os extremos, não é que ele está dizendo que aproximando Deus e a besta. Não. Ele está colocando Deus como o extremo de excesso de perfeição, é autossuficiente, não precisa de ninguém. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos dos outros, nós não fazemos a nossa comida, nós não fazemos a nossa roupa, uma série de coisas, nós somos dependentes dos outros, né? Mas nós fazemos algumas coisas que daí vai ajudar os outros também. Nós contribuímos e recebemos também a contribuição da sociedade. Então nós complementamos, digamos assim. Então, nós não somos Deus, somos dependentes. E a besta, ela é insociável, intolerável, ninguém quer, né? Todo mundo rechaça, corre. Como nós não queremos ser bestas, né? E também não somos Deus, a única alternativa que nos resta é sermos políticos. Então, vamos ao quadro agora para conhecer aquela associação que o Platão faz entre o homem justo e a cidade justa. Primeiro, o que o Platão está colocando é uma situação, então, idealista, ideal. E a cidade justa, que ele também chama de cidade bela, é descrita por ele como Calípolis. Ele cria um nome para a cidade, é uma cidade fictícia, mas ele dá esse nome, Calípolis. Pode ser com C ou com K. Ele na época escrevia com K porque eles não têm o C no alfabeto, né? Alfabeto grego. E Calis significa bela. Então, a cidade bela. Ele queria construir uma cidade bela. E aqui nesse primeiro triângulo que você está vendo, é o resuminho da estrutura do homem. Então, o homem justo, ele tem 3 almas. E aqui a polis, ou cidade justa. Tem 3 classes. O homem tem uma alma chamada racional, que se localiza na nossa cabeça, que tem uma virtude chamada prudência. Então, o homem que age pela alma racional é um homem prudente. O que é o prudente? Aquele que não faz extravagâncias, excessos, loucuras, não faz, digamos assim, nada que depois venha se arrepender, né? Então, age sempre com bastante bom senso. Nós temos uma alma situada no tórax, isso, que é a alma irascível ou colérica. Irascível de ira, colérica de cólera. Essa alma também tem uma virtude, que é a coragem. A coragem aqui tem o sentido de persistência, foco, perseverança, assim por diante. E nós temos uma alma no abdômen, na barriga, que é a alma desejante ou concupiscente. A palavra concupiscente vem de Cupido, que é o deus do desejo. Concupiscente ou concupiscível. Essa alma também tem uma virtude que é a temperança. O que é a virtude da temperança? É ter limites no desfrute dos prazeres corporais. Comida, bebida, sexualidade, descanso. Tudo que satisfaz o nosso corpo tem um limite. Então a gente tem que desfrutar disso dentro desse limite. E aqui do outro lado nós temos as 3 classes que compunham a sociedade ateniense, a sociedade grega. Os governantes, os guardiães, ou guardiões, também serve como plural, ou guerreiros, ele usa também esse termo. E por último, os trabalhadores. Os trabalhadores se dividem em 3 classes, os artesãos, os comerciantes
e os camponeses. Na época era assim que se dividia. Então, o governante, ele vai mandar na cidade. Ele é o magistrado, ele estuda para isso até os seus 50 anos de idade. Antes disso, ele não pode nem se candidatar, digamos assim, né? E ele tem um metal na sua alma, que é o ouro. Ele tem a alma de ouro. Os guardiães ou guardiões são aqueles que defendem a cidade. Aqui está apoia, defende, enfim. Eles vão estudar até os 30 anos. É só pelo estudo que você consegue um governante, né? E eles têm um metal na sua alma, que é a prata. É fácil de você guardar os metais porque, na verdade, são as medalhas olímpicas de ouro, prata e bronze. Então, o trabalhador vai estudar até os 20 anos. Mesmo para ser um trabalhador, tem que estudar até os 20 anos. E o metal que ele tem na sua alma é o bronze. Esses dois primeiros aqui não vão ter nada de seu. Não tem propriedade, não tem família, não tem nada. Como os padres hoje em dia. Não é para ter nada, não é para casar, nada. Então o Platão defende isso. Que governante e guerreiro não pode ter nada de próprio. Os trabalhadores precisam ter porque eles precisam produzir. Então tem propriedade, tem filhos para ajudar e assim por diante. Mas as outras duas classes não tem nada. É tudo em comum. O que é de um é de todos, né? Então é bastante utópica a ideia do Platão e ele vai receber uma crítica do Aristóteles. O Aristóteles estudou com Platão dos 17 anos até os 37 anos. Estudou 20 anos. Às vezes eu fico imaginando o que é você estudar 20 anos com um professor só. Normalmente a gente estuda aí um semestre com o professor e a gente já cansa, né? Diz, ainda bem que já passou, né? E ele estudou 20 anos com um professor só. É claro que o estudo na época era diferente, a academia era diferente, né? Mas aí, quando o Platão morreu, o Aristóteles tinha quase certeza que ele ia ser o diretor da escola, porque ele era o aluno mais brilhante, mais inteligente, assim por diante. Mas Aristóteles não era grego, ele era da Macedônia, e aí os gregos não quiseram dar a direção da academia do Platão para ele, justamente por ele ser um estrangeiro, e eles são bastante bairristas, ou eram, né? E aí entregaram a direção da escola para um sobrinho do Platão, chamado Espeusipo, que não era aquela sumidade toda, e isso aborreceu Aristóteles, ele saiu de lá. E o Aristóteles discorda do Platão em alguns pontos. Não discorda assim por birra, né, digamos assim. Ele discorda porque ele percebe que algumas coisas precisam ser corrigidas. E o próprio Platão fez isso. Platão escreveu a primeira obra dele sobre política, que é a República. Ele percebeu que tinha algumas ideias que precisavam ser corrigidas. Ele escreveu um outro livro chamado, acho que é O Político. E aí, por último, já na idade madura, na velhice, ele escreveu um outro livro chamado Leis. Então ele vem corrigindo algumas coisas que ele percebe que não dá muito certo. E aí o Aristóteles diz assim: a piedade exige de nós que honremos mais a verdade do que os nossos amigos. Por isso ele acha que algumas coisas do Platão não estão tão corretas assim. E uma delas é aquele fato de ser tudo em comum. Para ele isso não serve. Não ter família, ele fala, a família é o núcleo, é a origem da sociedade. Várias famílias formam uma aldeia ou uma vila, né, hoje em dia. E várias aldeias, vilas ou bairros formam a polis, a cidade. Então tudo começa com a família. É preciso ter família. Depois ele diz que é preciso ter propriedade privada. Negócio de ser tudo em comum não serve, porque o que é de todos ninguém cuida, diz o Aristóteles, né? E aí ele vai concordar com Platão. Primeiro, que o homem é político por natureza e que a justiça é a virtude política por excelência. Então vamos ao quadro conhecer algumas ideias do Aristóteles. Primeira coisa, é ele que define o homem como zoon politikon. Zoon é animal, politikon político. Então o homem é um animal político. O Aristóteles também foi a pessoa que nos deixou a definição de homem que nós usamos até hoje, animal racional. Foi ele que definiu o homem assim, né? Mas também definiu como animal político. Aristóteles acabou observando que existem dois tipos de bens na sociedade. Os bens partilháveis, que são os bens materiais, que dá para fazer uma divisão, dá para partilhar, e os bens participáveis. É um bem poder participar na ágora, na praça e ajudar a elaborar as leis. Isso é um bem. E para cada tipo de bem existe um tipo de justiça. Então, para os bens partilháveis, a justiça recomendada é a justiça distributiva. E para os bens participáveis, claro, a justiça participativa. Em cima dessas duas modalidades de justiça, nós estamos mais aptos, mais preparados para alcançar a igualdade e a equidade.
Talvez você possa pensar que igualdade e equidade são sinônimos e dependendo do jeito que a gente usa as palavras, até pode ser usado como sinônimo. Assim como ética e moral, às vezes, são usadas como sinônimo. Mas a palavra igualdade e equidade, elas têm uma diferençazinha assim. Aqui, principalmente, a igualdade é o nivelamento na origem. Todos estão iguais. Vou dar um exemplo. Sabe aquela corrida, quando as pessoas saem para dar volta numa pista oval? Quem corre por dentro, ele tem menos espaço para correr, né? A volta dele é mais curta do que aquele que corre por fora, longe. Então perceba você que aquele que corre por fora, ele sai lá na frente. Porque eles vão correr o mesmo tanto. Então esse daqui já tem que sair lá na frente. E aí os outros vão numa espécie de uma perpendicular, né? Agora, quando a pista é reta, então todos eles ficam agachados atrás de uma linha reta. E eles saem juntos, ao mesmo tempo, né, no mesmo espaço, digamos assim. Na pista oval, não. Eles saem na transversal. É mais ou menos isso. Então, a igualdade é o nivelamento na origem. E a equidade é o nivelamento no final, o nivelamento na chegada. O que a justiça deve privilegiar, segundo Aristóteles? O nivelamento na chegada. Nós devemos procurar ter uma sociedade igual para todos. Só que Aristóteles, ele privilegia o mérito. Ele é um defensor da meritocracia. E ele diz isso muito claramente. Quem merece ganha, quem não merece não ganha. Mas em alguns momentos, pode ser que não seja possível dizer quem merece mais. No caso, por exemplo, dos despojos de guerra. Quem foi mais importante na batalha? Às vezes não dá para aquilatar isso com bastante precisão. Então, aí, nesses casos, ele permite dar desigual aos desiguais para torná-los iguais. O que significa isso na prática? Dá um pouquinho mais para quem tem menos, um pouquinho menos para quem tem mais, para que no final fique todos mais ou menos com a mesma quantia. Por que isso? Porque uma sociedade desigual, apesar do Aristóteles não falar isso, mas nós percebemos que uma sociedade desigual, via de regra, é uma sociedade violenta. E, infelizmente, o Brasil pode ser um exemplo disso. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo, entre ricos e pobres. A nossa desigualdade, ela é assombrosa. E nós estamos entre os países mais violentos do mundo também. Então vamos ao quadro. O que o Aristóteles diz? Primeiramente, Aristóteles ele estudou a constituição de 151 cidades. Ele não ficou tirando tudo da cabeça dele. E aí ele percebeu que algumas cidades usavam um tipo de política e outras usavam outro tipo. Então diz ele que para alcançar a justiça política, que é aquela participativa, é preciso respeitar o modo pelo qual cada comunidade estabeleceu a participação no poder. Levar em conta aquilo que a cidade mais valoriza. É a cidade que define. E que todos possam participar. Não aparece aqui, mas ele acrescenta isso. E o que é soberano, o que é absoluto numa cidade é a lei, que é feita pelo povo. Não é o governante deve estar submetido à lei, segundo Aristóteles. E a justiça distributiva, então, permite igualar os desiguais, né, através da distribuição desigual dos bens para dar a todos o que lhes é devido, como a gente procura mostrar aqui, né, a pessoa que vai correr e, de repente, precisa de algo que corrija aquilo que ele não tem, por exemplo, nesse caso ali, né, as pernas mecânicas, para que a pessoa possa ter o nível de equidade, né, próximo dos outros corredores também. Então, as contribuições do Aristóteles é que o homem é um zoon politikon, não consegue se realizar sozinho. O homem é político, não é gregário. O gregário, por exemplo, a abelha, a formiga, que são gregários, eles se reúnem por instinto, claro. Mas o homem tem algo a mais, que é o uso da razão para extrair da convivência o melhor proveito possível. E aí a definição de política que eles vão apresentar é a arte de bem conviver em sociedade. O que é a política antiga? A arte de bem conviver em sociedade. Chegamos na nossa situação problema, e já que o Aristóteles fala da questão da igualdade e da equidade, nós vamos tentar trazer isso lá da Grécia Antiga para os dias atuais. Se a nossa sociedade, ela prima pela igualdade, se nós temos essa mentalidade de que nós somos iguais,
ou que nós estamos no mesmo nível todos nós, independente de classe social, independente de grau de instrução, independente da cor da pele. A cor da pele talvez fosse a última coisa que a gente poderia usar como exemplo, né? A cor da pele chega a ser infantil, alguém achar que é maior do que o outro, né? Acima do outro por causa da cor da pele. Mas infelizmente tem gente que, às vezes, devido ao seu grau de instrução, os seus diplomas, digamos assim, acaba às vezes se considerando até mais do que os outros. Nós vivenciamos há pouco tempo isso, né? Ele é um engenheiro, ele é um médico, o que você pensa que você é, né? Esse tipo de coisa só demonstra ignorância da pessoa que aborda, né, esse tema com essa ênfase. Então, o que nós propomos é o seguinte, acompanhem comigo. Essa frase, você sabe com quem está falando? Ela estaria referendando a equidade ou a igualdade? Quando alguém diz isso, né, você sabe com quem você está falando, o que ele está tendo por base? A igualdade ou a equidade? Então vamos problematizar isso, acompanhem comigo. O artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos são iguais, ou todos somos, né, iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção. O sem é o mais importante aqui, né? Sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Ou seja, parece que ficou sem sentido a essa pergunta, você sabe com quem está falando. E talvez a resposta que pudesse ser dada para quem vem com esse tipo de pergunta seria quem você pensa que é. Porque não importa com quem eu estou falando, nós somos todos iguais, então a pessoa é que está achando que ela é mais do que os outros. Com quem você está falando, quem você pensa que é, não está acima da lei. O Aristóteles, inclusive, coloca isso. A maior autoridade de um país, de uma nação, é a lei. Aristóteles morreu em 322 a.C. E até hoje, alguns governantes, eles podem até ter essa ideia de que eles estão acima da lei. E às vezes pessoas que devem fazer a lei prevalecer, as pessoas que estão envolvidas com a lei, presenciamos há pouco tempo isso, um caso, né, de uma pessoa que está no âmbito da lei, da justiça institucionalizada, e aí parece que se acha imune à lei e à justiça, como se a lei não tivesse um impacto sobre ela. Eu estou acima da lei porque sou eu que faço a lei prevalecer. Então, a pessoa é um juiz, por exemplo, é ele que vamos dizer, pratica a observância da lei, né, que exercita isso, é ele que condena, é ele que absolve, né? Então, parece que ele está acima da lei, mas não está. Nenhum juiz está acima da lei. Nem o presidente da República está acima da lei. Nem os deputados que fazem as leis. E o Rousseau vai falar isso. Nós somos legisladores e súditos ao mesmo tempo. Porque o Rousseau fala em vontade geral. Então, o cidadão, ele é legislador e súdito ao mesmo tempo. Porque o Rousseau defende a democracia direta. Não precisaria ter representante, deputado, vereador, essas coisas. As pessoas mesmo fazem as leis, né? Então, claro que hoje, com a internet, até dá para fazer isso, mas algum tempo atrás não era possível juntar uma cidade como São Paulo, 10, 15, 20 milhões de pessoas para fazer uma lei, né? Quem vota, levante a mão, não tem como, né? Agora, pela internet, até é possível. Mas, então, nós somos legisladores e súditos ao mesmo tempo. Acontece com o deputado, acontece com o senador, ele é do legislativo, ele que cria leis, mas as leis que ele cria, ele tem que observar, ele não está acima da lei. Então essa frase, você sabe com quem está falando? Vamos ao quadro, como é que a gente poderia entender? Essa frase não referenda nem a igualdade nem a equidade. Ela demonstra prepotência e falta de conhecimento. Porque quem pronuncia uma frase dessa, ele está se sentindo acima dos outros. E acima dos outros, quer dizer, ele não está nivelado nem na sua origem, porque nós nascemos todos iguais, e ele se acha nivelado, vamos dizer assim, na chegada, no final, né? Que aí seria a equidade. Como se ele estivesse acima da lei, mas ninguém está acima da lei. Então,
Na verdade, essa frase é uma frase infeliz que a gente vem presenciando algumas vezes na mídia, na televisão, nos jornais. Não é uma frase pronunciada agora, né? Já há bastante tempo nós sabemos disso, várias reportagens, inclusive a situação, problema do livro. Parece que ela é baseada num fato real também, né? De uma pessoa, acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, que vai abordar um graúdo, digamos assim, e a pessoa então quer dar a famosa carteirada, né? Você sabe com quem você está falando. Mas enfim, o que a gente quer demonstrar aqui é o seguinte: todos nós estamos submetidos à lei. A lei vale para todos e todos nós devemos observar a lei. O Aristóteles é uma das primeiras pessoas que vai enfatizar isso, né? A autoridade máxima de uma nação, segundo Aristóteles, deve ser a lei. Colocamos aqui uma interação agora para você poder contribuir conosco. Você responda, se for possível, coloque para a tutora que está nos acompanhando e ela está em contato comigo. Assim que chegar a tua resposta aqui, eu vou comentar. A questão que nós colocamos é se nós vivemos numa verdadeira democracia. Vamos lembrar que os gregos, principalmente Platão e Aristóteles, não eram a favor da democracia lá daquele tempo. Então, será que hoje nós vivemos numa verdadeira democracia? E se a democracia tem aspectos que podem ser melhorados? Se você já leu a unidade do livro, unidade 3, e se você já participou da web aula, principalmente, você sabe do que eu estou falando, porque na web aula tem um videozinho do José Saramago, que é muito interessante. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo, do José Saramago, onde ele faz uma crítica à democracia, que eu acho que é bastante pertinente. Então eu vou dar um tempo para você responder. Assim que chegar alguma resposta aqui, eu já volto para comentar. A tutora já nos enviou aqui, obrigado a Ana que está nos acompanhando, uma contribuição do Polo de Marabá, no Pará. Obrigado pela contribuição de vocês. Diz o seguinte: a democracia não permite que tanta gente fique fora dos processos decisórios do país. Ótimo, excelente. Quem está respondendo, não quero atrapalhar, continue respondendo aí. Assim que chegar mais resposta aqui, eu comento. Eu só queria aproveitar, enquanto eu estou aqui, já que a câmera voltou aqui para mim, para falar do vídeo do José Saramago, que talvez dê luzes para você entender o que nós queremos dizer aqui. Você já percebeu que nós vivemos numa democracia e nós podemos escolher os nossos prefeitos, vereadores, governadores, deputados, presidente, senadores e deputados federais. Só que todo prefeito que nós escolhemos, ele vai compor o gabinete dele. Então ele escolhe os secretários. O mesmo acontece com o governador e com o presidente da República. Então ele escolhe seus ministros. Primeira coisa que o Saramago questiona é que nós não escolhemos esses ministros, nós não escolhemos esses secretários. Porque se talvez um prefeito, quando apresentasse a sua chapa, digamos assim, seu nome, sua candidatura, ele já colocasse: a minha secretaria de obras terá fulano, a minha secretaria da educação terá ciclano, e assim por diante. Porque o que acontece na prática? Um prefeito entra, daí na secretaria da mulher vai a irmã dele, na secretaria da saúde vai o tio, na secretaria de obras vai o cunhado. Nós não vivenciamos isso, gente. A prefeitura vira um cabide de empregos. As pessoas que estavam lá são todas demitidas, vem uma nova equipe. Às vezes trabalhos são parados pela metade e assim por diante, não são concluídos. Um não quer concluir o trabalho do outro, porque de repente vai levar o nome do outro, foi ele que começou, o projeto era dele. Todas essas vaidades. Então esse é o primeiro aspecto, que vale para a prefeitura, vale para o Estado e vale para a nação. Os ministros de um modo geral. É claro que talvez tenha alguns cargos que não dê para escolher, é compreensível isso. Mas aí nós temos outras instituições que têm um âmbito mundial, como é o FMI, Fundo Monetário Internacional, a ONU.
a Unesco, a OMS. Quem que escolhe o presidente ou o secretário-geral dessas instituições? Nós não escolhemos. Então nós vivemos numa democracia. Será que nós não poderíamos melhorar a democracia? É isso que é colocado aqui, a situação geradora de aprendizagem. A democracia pode ser aprimorada? Nós temos mais algumas contribuições aqui. Polo de... Rio Grande agora, barbaridade. Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Em pequenos termos, pode-se dizer que sim, vivemos em uma democracia, pois exercemos... Já fugiu aqui. Exercemos a nossa cidadania, participamos das escolhas dentro da sociedade, porém muitas vezes opiniões, pensamentos, escolhas diferentes geram pequenas discussões e não são bem aceitas a cada dia. Melhoramos e avançamos em diferentes aspectos, assim também deve ser a democracia. Avançar, melhorar, evoluir em seus aspectos. Mateus de Nova Cruz, muito obrigado pela contribuição de vocês. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sabendo que democracia é um regime político do qual é livre a escolha de governantes por parte dos cidadãos, é importante levar em conta que democracia não é apenas uma forma de Estado ou de Constituição, mas a ordem eleitoral e administrativa também. Um dos princípios fundamentais da democracia são a liberdade de expressão, multiplicidade ideológica, liberdade de imprensa, igualdade de direitos e outros. No entanto, na prática é comum... Fugiu aqui. Na prática, é comum vermos tais fundamentos não serem aplicados. Por isso, na minha opinião, vivemos em uma democracia de forma variável e, com certeza, tem muitos aspectos a serem melhorados, como exemplo, a liberdade de expressão, que nos dias de hoje, algumas vezes, não é escutada, a igualdade de direitos, e algumas vezes também não é aplicada. Aluna Flávia, muito obrigado. Viana, no Maranhão, aluna Josiana, a democracia não acontece como deveria. Ainda existem vários exemplos em que as pessoas não podem exercer seu direito de cidadão sofrendo perseguição política. Vitória da Conquista, para encerrar, já passamos do tempo, né? Muito obrigado pela contribuição. A democracia só vai melhorar mesmo quando os políticos e as pessoas se conscientizarem que a corrupção é nociva à humanidade. Muito boa a reflexão de vocês, obrigado pela contribuição e vamos tocar, vamos em frente. Chegamos nesse momento na Idade Média, o direito divino de governar. A Idade Média sempre é embasada, né, na ideia de Deus, de Bíblia, de igreja, assim por diante. Então o direito divino já nos remete à Idade Média. Mas essa ideia veio até o século XVII, ainda encontrava defensores do direito divino, até mesmo na época de John Locke. Tinha defensores do direito divino de governar. E o segundo título da aula é o realismo político, aí vai dizer a respeito da contribuição do Maquiavel. Então vamos ao quadro. Agostinho, que é um dos maiores nomes na patrística, aquele primeiro momento da Idade Média, defende o direito divino de governar. O homem, o rei, o príncipe, o governante recebe esse direito da própria divindade. É Deus que dá esse direito. Claro que Deus não vai chegar na casa da pessoa e bater e dizer, escuta, você vai se tornar um rei. Ele vai mandar alguns dos seus mensageiros, né? Como lá na Bíblia eram os profetas, né, que iam escolher os governantes. Aqui, no caso, seria alguém da hierarquia da igreja. Então, a função política, na concepção de Agostinho, não deve se limitar a resolver problema de ordem material. Uma das preocupações que o político tem que ter é com a salvação, diz o Agostinho. A salvação da alma dos seus súditos. Então, mesmo quando o governante é ruim, muitas vezes pode ser que ele seja ruim para permitir que a pessoa expie, repare, né, os seus pecados, pague por seus pecados. Então, o governante deve também direcionar seus esforços para favorecer aos cidadãos da cidade terrena condições para alcançar a cidade celeste. O que é isso, cidade terrena e cidade celeste? Você deve lembrar que nós falamos na primeira aula, nós falamos que o Agostinho faz uma adaptação do pensamento do Platão para o cristianismo. E você, eu acho que conhece a ideia do Platão de que existem dois mundos. Mundo inteligível, ou mundo das ideias, e mundo sensível, ou mundo material. Então, o Agostinho vai pegar esses dois mundos e vai, na verdade, dar um outro termo, uma outra nomenclatura. Ao invés de dois mundos, duas cidades. Então, nós temos a cidade dos homens, ou cidade terrestre, que é onde a gente vive, e existe a cidade de Deus, ou cidade celeste. Inclusive, o título do livro dele, onde ele trata desse ponto, é Cidade de Deus, que é o mesmo título do filme brasileiro, Cidade de Deus, né?
Então, essa cidade que nós vivemos, o mundo material onde a gente se encontra, o mundo terrestre, ele é passageiro, ele é ilusório, ele é de sofrimento, o famoso vale de lágrimas. E nós devemos ter a firmeza de superar tudo isso que acontece conosco aqui nessa vida, para que a gente faça por merecer a vida eterna. Você lembra que o mundo inteligível do Platão é um mundo eterno, porque é imutável. Porque o mundo inteligível, o mundo das ideias, é o mundo dos conceitos, na verdade. Então você sabe o que é uma caneta, embora exista uma infinidade de exemplos de caneta. Uma caneta que você nunca viu, totalmente estranha, de repente alguém coloca na tua frente e você começa a olhar e diz, isso é uma caneta. Como você sabe que é uma caneta? Você nunca viu. Mas você tem o conceito de caneta que se encaixa em todos os tipos de caneta, independente do seu formato, do seu tamanho, assim por diante. Então isso é aplicado a todos os conceitos, as coisas que nós temos, de árvore, de pessoa, de carro, de pedra, de casa, de tudo. Então lá no mundo dos conceitos as coisas não mudam. Também na cidade celeste, na cidade de Deus, para Agostinho as coisas não mudam. Então lá é uma região perfeita, digamos assim, né? E nós devemos lutar para chegar lá. Nossa alma um dia é para descansar no paraíso, na cidade celeste. Então voltamos ao quadro. Agostinho apresenta o sentido social, que é a preocupação com a cidade terrestre, a cidade dos homens, preocupação com as coisas materiais, a infraestrutura da cidade, né? Como é hoje, digamos assim, a questão de saneamento, essas coisas todas. Então, Agostinho apresenta essa preocupação social do governante e também a preocupação teológica da política, quando descreve a função que precisa ser exercida visando o presente e também a eternidade. O Agostinho, ele chega a enfatizar bastante a questão da alma, né? Ele fala em amor, é a primeira pessoa praticamente dentro da filosofia que valoriza o amor. Ele fala que a vontade e a inteligência juntas devem desembocar no amor. Os gregos não valorizavam o amor. Só que ele também se preocupa, assim como Platão valorizava a alma, né? Que o corpo é o cárcere da alma, dizia o Platão. Ele também valoriza a alma, porque a alma é o elemento, digamos assim, que liga o homem à divindade, liga o homem a Deus. Não é o nosso aspecto físico, não é o nosso corpo físico que nos liga a Deus. O que nos liga a Deus é a nossa, digamos assim, a nossa racionalidade, talvez, o nosso pensamento, né? A energia boa que a gente cria. Claro que ele não usa esses termos, né? Porque a época era outra e também essas nomenclaturas são de hoje em dia, né? Mas é como nós temos uma ligação com Deus através do nosso pensamento. Para os gregos, o pensamento é a alma. Agostinho não fala que o pensamento é a alma, mas ele fala que o homem se liga a Deus por sua alma. Então, esse momento da nossa aula ela é dividida em duas partes. O direito divino de governar, que tem a ver com a Idade Média, e o realismo político, que já tem a ver com a contribuição do Maquiavel. Maquiavel é a primeira pessoa nesse mundo que vai tratar da política real, daquilo que está acontecendo. Vai descrever o que ele está vivenciando. Maquiavel é filho de uma pessoa, a família dele era da pequena nobreza. Naquela época existiam muitos títulos de nobreza, né? Então, o maior seria tipo o príncipe, o rei, mas depois tinha os títulos menores, duque, conde, visconde, barão e assim por diante. E o pai dele era da baixa nobreza, mas era meio que quebrado, meio que falido. Então, aos 16 anos de idade, o Maquiavel começou a trabalhar como secretário do príncipe da cidade onde ele vivia, que era Florença. E aí ele começou a viajar com o príncipe, né, para vários lugares, Paris, Roma, e ele era o secretário. Então ele estava presenciando as reuniões. Costuma-se dizer que o Maquiavel vivenciou a política pelos bastidores. E depois de muito tempo ele começa a perceber, entre aspas, as falcatruas que existem na política, o jogo de cintura. E aí, até aquele momento ali, entendia-se que a política era originada pela vontade de Deus. E ele diz, gente, o que eu estou vendo não é isso. A política, na verdade, é um jogo pelo poder. Então, o Maquiavel vai tirar essa figura do bem coletivo, que a política na Grécia Antiga era considerada a arte de bem conviver em sociedade. O Maquiavel vai dizer, não estou vendo isso, não. O que eu percebo é que a política é uma ânsia pelo poder, para conquistar o poder, e quando se chega no poder, não sair mais.
Então ele vai mudar a conotação, vai mudar a definição de política. Vamos ao quadro, então, conhecendo um pouco das ideias do Maquiavel. Maquiavel é muito conhecido, você já deve ter ouvido falar, por aquela frase famosa: os fins justificam os meios. É em função dessa frase, inclusive, que o nome dele, Maquiavel, se tornou o adjetivo maquiavélico, né? Que significa agir sem escrúpulos. Mas essa frase o Maquiavel nunca disse, nunca escreveu: os fins justificam os meios. Ele diz algo que leva à conclusão de que ele estaria afirmando isso. E aqui, nessa frase, nós podemos perceber algo parecido. Olha o que ele diz: é necessário a um príncipe, para se manter no poder. Falei que ele está percebendo que a política é um jogo de poder. Então é necessário para o príncipe ficar no poder, para permanecer no poder, que aprenda a ser mal, e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. O Maquiavel não está sugerindo que o príncipe necessariamente deve ser mau. Ele está dizendo que a pessoa pode ser má, o príncipe pode ser mau se for necessário. Então, alguns vão dizer que o Maquiavel nunca quis ensinar o príncipe a ser ruim. Para entender o que o Maquiavel colocou, é preciso entender toda a história dele e o momento que ele escreve o livro O Príncipe, porque isso aqui tudo está no livro O Príncipe. Esse livro ele só foi publicado depois da sua morte. Ele escreveu o livro em 1513, e ele morreu em 1527. O livro ficou guardado. Depois que ele morreu é que o livro foi publicado. Por quê? Porque o livro era bastante impactante. E o livro foi oferecido para a família do Médici, foi dedicado à família Médici, que eram os governantes de Florença. Então ele diz assim para os Médici: depois de muito estudar os príncipes da Roma antiga, eu percebi que eles tinham entre eles algumas características que talvez seja interessante você conhecer para você tomar suas decisões baseado naquilo que eles, naquelas prerrogativas lá da Roma antiga. E o príncipe ficou contente. Poxa vida, uma espécie de uma cartilha me ensinando como tomar as decisões mais certas, né? De acordo com os antigos, tá excelente. E aí o Rousseau vai dizer que o príncipe não percebeu que o Maquiavel estava falando do jeito que ele agia. Então, diz o Rousseau, Maquiavel fingiu dar instruções ao príncipe quando, na verdade, instruía o povo. Tá? Por isso que o Maquiavel, de certo modo, ele não pode ser considerado maquiavélico. Voltamos ao quadro. A virtude do governante, a força do governante aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter e na capacidade que tiver para enfrentar as ocasiões adversas. Então, as instituições que ele vai criar e manter é chamado de fortuna. A palavra fortuna aqui está em itálico e ela pode nos confundir porque essa palavra existe também na língua portuguesa. Mas a palavra fortuna, do jeito que ela é apresentada aqui, ela significa ocasião propícia. Então, existe o momento certo de agir. A palavra fortuna no latim significa sorte, mas o Maquiavel não usa essa palavra nesse sentido de sorte. Ele usa a palavra no sentido de ocasião propícia. O político deve saber o momento de agir. Hoje nós já percebemos isso, quando é final de Copa do Mundo, quando é final de ano, quando é carnaval. O político precisa aprovar uma lei polêmica. Ele espera a imprensa sair, né, de cena e cobrir, às vezes, até um desastre. Então a imprensa toda se volta para dar cobertura àquele fato e aí as leis são aprovadas e quando a gente percebe já foi aprovada. Foi a semana passada, por exemplo, né? Final de campeonato brasileiro, aqui no Brasil é assim mais ou menos que funciona, né? É como se diz, a boiada passando, então todo mundo está distraído e aí aprova as leis polêmicas. É isso que o Maquiavel está sugerindo, né? No momento oportuno é que o político deve agir. Então vamos ao quadro conhecer algumas das principais ideias do Maquiavel. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui, que aqui ele tem um conectivo, né? Está conectando uma coisa a outra, o E. Aqui também um conectivo. Aqui um disjuntivo. Aqui está separando. Então aqui significa que o político tem que ter os dois, não é um ou outro. Aqui também é os dois. Aqui não, é um ou outro, tem que escolher. Bom, aqui aparece a definição de política moderna que o Maquiavel cria. A política é a arte de conquistar e manter o poder, ou seja, de não sair mais. Você chegou no poder, se for possível, se tiver reeleição, tenta a reeleição. Se não tiver reeleição, tenta colocar o teu sucessor.
alguém do teu partido. É assim que funciona até hoje. Então o político deve ter virtu, que é a força em latim, mas ele toma virtu como a capacidade de captar o momento certo de agir, ou captar a fortuna, que é o momento certo de agir. Então é a capacidade de captar esse momento e, se por acaso perceber que esse momento não existe, criar. Então a virtude é a capacidade de captar ou criar a fortuna, o momento certo de agir. Leão e raposa não precisa nem explicar muito. O leão é forte e assusta, afugenta os adversários. A raposa é fraquinha, não assusta ninguém, mas a raposa é ligeira, ela escapa das armadilhas. Então o príncipe tem que ter os dois: a força do leão, espírito de liderança, e a esperteza, sagacidade da raposa. Agora, entre o amado e temido, ele não fala só nesses dois, embora esses dois sejam os mais conhecidos, né? Talvez você já estudou isso no ensino médio. Ele fala em 4. O príncipe tem que ser respeitado sempre, odiado nunca. Quem é odiado fica vítima de conspirações, fica fragilizado, tenta se derrubar quem é odiado. Deve ser amado, se possível, não é proibido ser amado. Se for possível, pode ser amado. E temido, se for preciso, se for necessário. E se tiver que escolher entre um ou outro, então que escolha ser temido. Segundo Maquiavel, nós relutamos menos em ofender as pessoas que nós amamos do que as pessoas que nós tememos. As pessoas que você ama, teus parentes, digamos assim, às vezes você pode até ser meio grosso com eles, mas com o teu chefe, que é um camarada que você tem medo, dificilmente você é grosso com ele. Outra coisa que o Maquiavel fala, acho que nem aparece no livro, mas é interessante saber, que um príncipe jamais deve ser um peso no bolso dos súditos. Impostos, esse tipo de coisa. Por quê? De acordo com Maquiavel, nós esquecemos mais rapidamente a morte dos pais do que a perda do patrimônio. Quando Maquiavel apresentou essa nova versão, nova conceituação ou definição de política, né, a arte de conquistar e manter o poder, ele não deixou claro qual é a origem do poder. O poder pode ser tomado à força? Pode ser tomado à força. Poder hereditário? Não. Maquiavel ele era mais a favor do republicanismo. Naquela época não tinha eleição. Então, o que ele está dizendo é de onde vem a autoridade do político. Esse aspecto ele deixou vago. E agora as pessoas que nós vamos estudar, eles tentam responder isso. De onde vem a autoridade do político? Imagina um político que vai passar o mandato para o outro e ele assina uma lei no dia primeiro, por exemplo, que é o dia que se assume o novo mandato. Não vale mais, porque nesse dia ele já passou o mandato. Ou um político novo que vai assumir no dia 1º, assina uma lei no dia 31. Ele ainda não foi empossado, aquela lei não tem validade. Mas por que é dessa maneira? De onde vem essa autoridade para ele? Nós sabemos que a autoridade hoje vem do voto, é muito claro isso para nós. Mas imagine numa época que não tem o voto. Quem que coloca essa pessoa no poder, quem que tira, de onde vem essa autoridade? Então, agora nós vamos conhecer o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que eles são contratualistas e justnaturalistas. Os três. Contratualistas significa o seguinte: existia uma época que o homem vivia em estado de natureza, e aí o homem percebeu que era mais vantajoso viver junto e estabeleceu um contrato social. Esse contrato não é um contrato escrito, um contrato impresso, expresso, é um contrato subentendido. Então se diz que é um contrato tácito. Então o estado de natureza mais o contrato social acaba resultando no surgimento da sociedade civil. Sociedade civil é o Estado ou política. É assim que surge a política, de acordo com os contratualistas. Um dos primeiros é o Hobbes. Hobbes nasceu numa época de muita violência. O pai dele foi embora e abandonou a mãe grávida, e ela tinha medo de não dar tempo de ganhar neném e ser assassinada pelos espanhóis que estavam em guerra contra a Inglaterra. Então esse fato, que parece bobo, vai marcar o pensamento dele. Para o Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é violento. E nós nascemos com 2 direitos: vida e liberdade. Qual é o mais importante dos dois? O mais importante é a vida. Então a origem da autoridade política
é um acordo que nós fazemos de estabelecer alguém no poder para nos garantir a vida. Mas essa pessoa que vai nos garantir a vida, ela vai tirar um pouquinho da nossa liberdade, porque ela vai criar leis e nós seremos obrigados a seguir essas leis. Então nós cedemos parte da liberdade para aumentar a nossa possibilidade de vida. No estado de natureza prevalece interesse egoísta, a insegurança e medo. E assim se instala a sociedade civil para garantir a vida. O Rousseau já acha que o homem nasce bom. E nós temos dois direitos também, liberdade e igualdade. Em estado de natureza nós nascemos assim, livres e iguais. E o homem vive em paz e harmonia, que é o chamado mito do bom selvagem. E os contratos sociais, aquele que tira o homem da sociedade civil, acaba gerando toda forma de corrupção. Esse contrato social que ele está dizendo, quando o homem sai do estado de natureza, no estado de natureza é um estado, se diz estado idílico, né? Um paraíso, né? Então, quando o homem sai desse estado de natureza, ele rompe, por causa da propriedade privada, ele rompe com os dois direitos. Liberdade e igualdade são extinguidos no mesmo momento que alguém fecha uma propriedade. Cercou uma propriedade e falou, esse é meu, você acabou com o direito de liberdade, a pessoa não pode passar ali, né? E de igualdade, porque alguns têm e outros não. Então o Rousseau tem uma consideração negativa pela propriedade privada. Por isso, alguns às vezes falam que o pensamento dele está próximo do socialismo, porque o socialismo também, né, não enfatiza a propriedade privada, inclusive acha que o Estado deve ser dono de tudo. Né? Só que o John Locke, que é um pouquinho anterior ao Rousseau, o John Locke morreu em 1704. O Rousseau nasceu em 1712, 8 anos depois. O Locke enfatizava a propriedade privada. Vamos ao quadro conhecer o pensamento do Locke. O Locke é um burguês.